RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Vamos a isso. Carlos Semedo, eu começo consigo. O nosso primeiro tema, ele já foi muito falado nas ilhas e continua a ser. Estamos a falar das viagens de Estado e, se quisermos, particularmente dos órgãos de soberania e mais ainda do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Aliás, foi este um dos pontos invocados pelo Presidente da República para fundamentar, justificar e legitimar a sua decisão de demitir o anterior Primeiro-Ministro. As viagens. A verdade é que, depois de demitir o anterior governo, neste ano, o Presidente da República, particularmente, parece ter ganho também outra dinâmica internacional e tem feito algumas viagens privadas e de trabalho. No mesmo sentido, também tem estado o Primeiro-Ministro, só neste ano pode-se contar para já a 3 países em que passou, em 2 saídas, e o que se tem questionado é se de facto alterou alguma coisa ou se só alterou as pessoas e se estas viagens têm sido de facto essenciais, como prometeu o próprio Primeiro-Ministro que faria durante o seu mandato. Mas antes desta análise global, eu quero a vossa análise a esta última deslocação do Primeiro-Ministro, particularmente. Esteve no Ghana e em Portugal, e ao que tudo indica, o que é visível e foi reconhecido pelo próprio Primeiro-Ministro, um dos grandes objetivos da sua missão a Portugal, particularmente, era encontrar-se com o seu homólogo português, o que não chegou a acontecer devido à crise política naquele país, que culminou com a queda do governo. Pergunto-lhe, neste caso concreto, Carlos Semedo, fez bem, valia a pena, faz sentido o Primeiro-Ministro ter ido a Portugal naquela semana, quando todos sabiam da situação política em Portugal, que previamente até tinha sido anunciada que iria culminar com a queda do governo de Luís Montenegro? Bom, há aqui vários pontos que são fundamentais observar. Eu concordo essencialmente com a necessidade que os governos têm de se deslocar a outros países para encontros bilaterais ou trilaterais, mas para encontros de natureza política, de natureza de apresentação dos seus próprios pontos de vista, e inclusivamente até para fomentar as amizades entre os povos. Mas, essencialmente, as viagens têm como desiderato, têm como objetivo principal expor a situação de um país, neste caso do nosso país, e chamar a atenção para a possibilidade de haver apoios institucionais, de governo para governo, como também, do ponto de vista que mais me interessa comentar, é a reunião com os empresários, com as forças vivas dos países, de maneira a eles poderem, pela boca das figuras de importância, não é? Com responsabilidades administrativas, poderem entrar em protocolos de cooperação. Portanto, neste ponto de vista, Josimar, as visitas, as deslocações ao exterior
são um instrumento de governação e um instrumento de trabalho para benefício das populações. Posto é que, efetivamente, essas visitas, essas deslocações, possam cumprir calendários muito objetivos. Isto em relação à visita do Primeiro-Ministro, dos ministros das áreas específicas, para acordos ou encontros sectoriais de preparação. Isto é um primeiro bloco. Na sequência desse primeiro bloco, não faz sentido a visita de um primeiro-ministro a outro primeiro-ministro quando a morte desse primeiro-ministro e desse governo estava anunciada. Aliás, já não era a morte previsível do governo, era efetivamente, nas 2 e 3 últimas e 4 últimas semanas, só se falava de uma polémica que consumia o primeiro-ministro de Portugal, que não era ignorada por ninguém. Portanto, foi um flop, é algo de mal empregado este tempo e este tipo de exercício, porque com o governo de missionário, ainda por cima, acarretando a dissolução de uma Assembleia Nacional, não há, efetivamente, capacidade de protocolos institucionais. Poderia haver, eu não sei se foi esse o aspecto, Josimar, poderia haver a possibilidade de haver encontros com forças vivas do país, isto é, com as forças de investimento, mas, neste caso, não seria protocolar, porque, sem o governo português, este tipo de encontros, isto é, o primeiro-ministro de São Tomé, não vem a Portugal dizer, olha, eu quero reunir-me com os empresários A, B, C e D, sem que o protocolo cumpra com o governo. Portanto, ficaria inútil essa viagem. Daí que seria um desperdício do erário público. Por outro lado, Josimar, eu separo isso das visitas do Presidente da República. Mas, Carlos Semedo, antes ainda na visita do primeiro-ministro a Portugal, é normal, entende-se o facto, apesar da crise política que culminou com a queda do governo, já após o término da visita, apesar desta situação política em Portugal, é normal, é aceitável que o primeiro-ministro português não tenha ou não tenha sido possível este encontro, nem que seja de cortesia, de se apresentar entre estas duas personalidades, apesar desta crise política, ou não seria possível. Portugal, há vários ministros de Estado, negócio estrangeiro, seja o que for, que o primeiro-ministro tivesse um encontro mais direto com algum membro do governo português, apesar da crise? Sim, Josimar, não é normal. Tirou a minha imagem que ela desaparece, mas não faz mal. Não é normal, dentro da pergunta que o Josimar me faz. Aliás, as relações institucionais, como você dizia muito bem, a figura do primeiro-ministro, para além de ter-se deslocado ao exterior, quando começou a ser atacado, estava no Brasil, depois esteve na União Europeia, já não teve tempo de programar nada em termos de governação. Não é normal, diz isso, mas que ele não possa receber por causa da circunstância em que se encontra, bom, até pode ser atendível. No entanto, como você dizia muito bem, um ministro de Estado, ou o ministro da área, ou o ministro dos negócios estrangeiros, protocolarmente poderia efetivamente, porque isso é uma falta de atenção, que é justificável através da crise que Portugal está a viver. Como sabe, a Assembleia Nacional ainda não foi dissolvida, creio, mas constará do decreto presidencial para a semana, e o governo está demitido por via da aprovação, da rejeição de uma moção de confiança. Portanto, não é normal. Creio que é um desperdício para o erário público, porque o seu primeiro-ministro deveria ter tirado, ou deveria ter programado ou previsto também, para tirar melhor proveito. Eu penso, Josimar, que você confirmará ou não, se houve ou não houve reunião com os nossos cidadãos, com o nosso embaixador. Bom, ao menos, se a viagem for aproveitada para se conhecer a realidade dos trabalhadores são-tomenses, a situação dos chamados vistos da CPLP, a situação dos nossos estudantes, já vamos falar depois a seguir, bom, ainda se aproveitaria a visita, porque não é só vir a determinado local e levar dinheiro para o país. Deve ser assim, presume-se que seja assim. Levar investimento estrangeiro, portanto, por isso mesmo, por exemplo, a visita ao Ghana, se eles forem convidar de novo a Safe Bond,
com capital vivo para poder investir, ou outros industriais, ou outras empresas, isso daria resultado para São Tomé e justifica-se. Mas eu entendo que se pode justificar as viagens ao estrangeiro com esse desiderato e com essa finalidade. Só meio minuto, com a viagem ao Presidente da República, é diferente, Josimar. O Presidente da República não vai para fazer negócios. O Presidente da República vai ou para apresentar o nosso país a um país estrangeiro, que depois o governo poderá beneficiar disso e vai beneficiar disso, porque ele é que é o representante do nosso país. Infelizmente, Josimar, como sabemos, a situação era inversa. O Presidente da República estava incapacitado de o poder fazer e se ele hoje... Eu não entendo muito bem as chamadas visitas privadas, embora ele tenha o direito de fazer visitas privadas por razões de saúde, por razões de família ou por outro tipo de razões que ele se abstém de identificar. Mas as visitas de Estado do Presidente da República entendo que efetivamente se podem justificar. Neste caso, por exemplo, não valeria a pena ir visitar o Presidente Trump, mas visitar o Presidente do Ghana, ouvir... neste caso, por exemplo, também vi visitar Marcelo Rebelo de Sousa no ano de fim de mandato. Portanto, se o critério for por exemplo, visitar o Presidente Macron ou visitar, nós sabemos qual é a apetência dos franceses para com a África, este tipo de visitas insere-se num plano superior ao plano da mera visita de cortesia dos governos. Mas concordo com elas, não exageradamente como o outro senhor fazia. Obrigado, Carlos Semedo. Yoav, como é que vê para estas visitas e como é que vê particularmente para esta última deslocação do primeiro-ministro a Portugal, em que acabou por não cumprir o seu principal objetivo, que era o encontro com o seu homólogo português, que a qualquer momento o governo será, ou melhor, a Assembleia da República será demitida e naturalmente o governo também. Ora bem, muito obrigado mais uma vez. Não obstante a tudo aquilo que já foi dito aqui pelo meu antecessor, o Sr. Carlos Semedo, na qual eu concordo na totalidade com os argumentos apresentados, eu creio que nós estamos a falar aqui numa falta de planeamento destas visitas ao exterior. Portanto, acho que alguma coisa falhou, porque poderia ter-se evitado essa questão da visita, principalmente a visita a Portugal. Quanto à questão da visita a Ghana, o primeiro-ministro não soube de todo explicar o que é que falhou, não é? Sabemos que houve sim encontros em Ghana, mas não houve o encontro de que se esperava. A razão porque não foi explicada, mas a visita a Portugal eu acho que poderia muito bem ter evitado. Portanto, o que é que eu aconselho aqui o governo, se calhar de agora em diante a fazer? Era planear melhor as visitas. Porquê? Porque todos os países, na relação bilateral com outros Estados, existem equipa multidisciplinar que planeiam a visita dos órgãos do Estado. Portanto, o primeiro-ministro, quando vai visitar um país, existem equipas bilaterais que põem isto tudo no documento. E muitas vezes essas visitas vão e já são para assinar os acordos ou assinar alguma coisa que foi feita. Parece que em São Tomé não existe esse tipo de equipa, não existe uma comissão disciplinar para discutir esses pontos de demandas bilaterais, né, de interesse entre os Estados, o que nos leva sempre a essa discussão de que os órgãos do Estado, os órgãos representantes do Estado insistem em gastar o pouco dinheiro que o país tem. Não é bem verdade, porque, como já disse anteriormente o Carlos, é do interesse dos países e faz parte da demanda dos Estados, os órgãos do Estado ter que viajar, principalmente quando nós falamos de um país como é São Tomé e Príncipe, onde tem escassez de recurso. E essa escassez de recurso faz com que os nossos dirigentes estejam sempre a sair do país. Mas eu acho que
para não ser repetitivo, acho que com maior planeamento, com uma equipa que realmente coordena, em coordenação com o próprio o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós podemos vir a melhorar essa questão. Aqui falou-se aqui da questão se o primeiro-ministro poder-se-ia muito bem ter se encontrado com outro representante do governo para discutir essa situação. Não sei se houve ou não esta situação, não sei se havia também ou não essa disponibilidade também da parte dos outros representantes do governo português, mas a verdade é que depois viu-se que o primeiro-ministro encontrou-se com outras entidades, estamos a falar de organizações, associações e também imigrantes que vivem em Portugal, e também anunciou aqui uma série de ideias que eu acho importante quando um primeiro-ministro ou um representante do Estado vai visitar, que realmente traga ideias, não é? Nós estamos a falar aqui das questões de alfandegárias, de levantamento de taxas alfandegárias para poder receber retornos dos imigrantes em Portugal, e existem aqui também outras questões que foram aqui levantadas pelo primeiro-ministro, que se forem seguidas com precisão, com uma boa organização, porque realmente o que falta em São Tomé e Príncipe, para fomentar aqui o meu argumento, o que falta em São Tomé e Príncipe é organização. O São Tomé e Príncipe é uma organização desorganizada dentro da sua própria organização. Portanto, quando nós percebermos que nós temos que organizar-nos, e falando agora dos imigrantes em Portugal, são 40 mil imigrantes que nós temos fora de São Tomé e Príncipe e 20 mil em Portugal. Portanto, organizarmos para receber as remessas que vêm de fora também pode ajudar o país no desenvolvimento. Portanto, essa visita do primeiro-ministro foi um fiasco, não é? Porque foi mal planeada, mas eu concordo plenamente com o Carlos que as visitas aos estrangeiros fazem parte, desde que tragam retorno ao país, tragam algo de bom ao país, traga alguma coisa que se pode aproveitar e que possa mudar o rumo e a cara e a vida das pessoas dentro e fora do país, porque nós temos que realmente começar a dar atenção às pessoas que vivem fora do país, porque elas podem contribuir de diversas formas para a sustentabilidade do país, para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento que é aquilo que nós mais queremos, social e humano de São Tomé e Príncipe. Portanto, esta é a minha opinião relativamente a este ponto. Obrigado, Yoav. Liberato Muniz, o primeiro-ministro, no seu discurso de tomada de posse, dizia que ele e os membros do seu governo só fariam viagens essenciais e iria privilegiar que os investidores, que os parceiros viessem a São Tomé e Príncipe sempre que necessário e possível. Entende-se, ainda enquadra-se no quadro do essencial a viagem do primeiro-ministro a um país como Portugal para se apresentar ao seu homólogo português, como foi dito pelo próprio primeiro-ministro, e mais quando esta viagem ou este encontro sequer acontece? Vamos lá enquadrar como devem ser as coisas. É que as viagens serviram de base fundamental para a demissão do 18º governo, particularmente do ex-primeiro-ministro. Então, o que quer dizer que todas as cautelas que se tiver que ter em relação às viagens dos governos devem ser verdadeiramente calculadas. E, para nós tomarmos ainda termos ainda mais ingrediente, o discurso do atual primeiro-ministro veio precisamente nesse sentido. Ou seja, reconhecendo que um dos grandes fundamentos para a demissão do outro governo era precisamente o desbaratar das viagens e estar fora do país, ele próprio reconheceu que o tinha que fazer. Bom, então, o que é que está a faltar em São Tomé e Príncipe? Está a faltar organização, como diz bem Yoav, e coerência. Nós devemos ser coerentes com aquilo que nós dizemos. Isso porque, veja só, São Tomé e Príncipe é um país que vive, no meu entender, e quase 100% das pessoas em São Tomé e Príncipe, das ajudas externas, para os grandes investimentos, para aquilo que nós precisamos quando precisamos de estruturar o país. Eu particularmente entendo
que nós temos dois parceiros que são verdadeiramente importantes, que é Angola e Portugal. Qualquer viagem programada para esses dois países devem ser devidamente escapelizadas, devidamente preparadas e já a tentar ver o que é que se vai rentabilizar para o bem de São Tomé e Príncipe. Então, nesse contexto, eu discordo totalmente com a viagem do primeiro-ministro a Portugal. Isso porque nós estávamos numa época em que todas as televisões, toda a comunicação social, todas as redes sociais falavam do grande conflito que havia neste momento em Portugal e da forma como o primeiro-ministro, que era a pessoa praticamente que estava a ser atacada, tinha que se defender perante a Assembleia e tentar negociar junto aos outros partidos. Então, precisamente nesta semana, e quando o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe ia chegar a Portugal numa segunda-feira e na terça-feira ia haver automaticamente a votação da moção de confiança, não fazia sentido nenhum vir a Portugal com este propósito. Mas ainda, o pior não é esse. Para mim, o mais negativo é que é praticamente a primeira viagem deste primeiro-ministro. E uma primeira viagem deste primeiro-ministro para um país como Portugal, onde geralmente nós viemos negociar e praticamente pedir apoios concretos, era imprescindível termos uma equipa portuguesa devidamente descansada, preparada para receber a nossa equipa. E isto não aconteceu. E como viu, o próprio primeiro-ministro, a chegar ao São Tomé e Príncipe, disse que não conseguiu se encontrar com o primeiro-ministro português. Então, isto redunda numa grande falha da nossa diplomacia. Porque muitas vezes nós dizemos que é a culpa do primeiro-ministro. Não. Ele tem que ter uma equipa suficientemente preparada dentro e fora do país que lhe dê informações concretas e ele depois decide. Mas tem que lhe dar essas informações concretas. Então, eu entendo que neste momento, tanto a diplomacia santomense como o próprio primeiro-ministro e o governo falharam redondamente nesta visita, porque ela não trouxe mais-valia nesse aspecto. Agora, no que toca aquilo que o Dr. Cássio Mendes diz, no encontro com a comunidade santomense, bom, houve um encontro, eu tive conhecimento deste encontro, eu sei que correu muito bem, mas os dirigentes santomenses têm que começar a conhecer melhor a sua diáspora também. A comunidade santomense não está só em Lisboa. A comunidade santomense está em Lisboa, está em Coimbra, está no Porto, e mais ainda, quando vem cá, por exemplo, um dirigente cabo-verdiano, ou presidente, ou deputado, ou primeiro-ministro, eles vão aos locais onde existem os problemas, tomar conhecimento e levar à televisão para saber exatamente o que é que existe. E nós temos tido, nossos dirigentes santomenses, que vêm cá, reúnem com a comunidade, com um grupo de pessoas na embaixada, coisa parecida, e não vão para os locais dos problemas. E é preciso nós enfrentarmos esses problemas e tentarmos encontrar soluções, porque se nós não conhecemos esses problemas, nós não podemos resolver. Hoje a nossa diáspora, cá em Portugal particularmente, é praticamente a diáspora mais mal vista dos palopes. Nós éramos a melhor diáspora e hoje estamos precisamente os mais mal posicionados. Mas uma razão ainda para que o governo, para que o chefe do governo, para que a ministra do Negócio Estrangeiro e Comunidades possa se preocupar com isso, é entrando em contato direto com essas pessoas, não falando com os seus representantes só. Falar com os representantes já é bom, mas é preciso nós tomarmos conhecimento com a realidade. E é preciso, e isso terá que acontecer. Veja só, Josemar, independentemente de ser este o primeiro-ministro, os outros primeiros-ministros também não o têm feito. E não se deslocam, por exemplo, para Coimbra, para Porto e para aí fora, para saber como é que está a comunidade, quais são os problemas que eles têm. E é preciso que isso se faça. Então, o meu conselho a este primeiro-ministro é que ele esteja atento em relação à problemática que ele próprio defendeu no seu discurso. Fazer viagens essenciais, mas, sobretudo, que tragam rentabilidade e que possam ser maximamente aproveitadas. E esta de Portugal, infelizmente, pela boa vontade que possa ter havido, não foi, e é mau para a comunidade, e é mau para o primeiro-ministro, tendo em conta a razão da demissão do anterior primeiro-ministro. Isto é mau.
Em relação ao Presidente da República... Exatamente, ia perguntar no mesmo sentido, temos o Presidente da República que este ano está, de facto, parece mais viajante. Sim, logo que o governo tomou posse e depois do discurso do Presidente da República, nós tivemos cá um programa e eu disse que o essencial para que se possa governar bem em São Tomé e Príncipe, mais do que programar, é ser transparente, é ser honesto. E eu julgo que o Presidente da República e o governo e a Assembleia, todos eles têm que começar a comunicar mais e melhor com as pessoas. Por exemplo, eu considero-me um privilegiado porque eu tive um encontro com o Presidente da República e ele fez questão de explicar as razões das suas viagens. E eu vou explicar porque não foi nenhum segredo, a reunião não foi secreta. O que ele diz? Ele diz sinceramente que já no discurso de tomada de posse, o Presidente da República havia exortado a Ministra do Negócio Estrangeiro que fizesse um low profile junto aos países e junto às embaixadas, no sentido de clarificar as razões da demissão do governo, uma vez que, segundo as palavras dele, o anterior primeiro-ministro andava a dizer coisas que não correspondiam à verdade. E o que aconteceu? Sendo que o Presidente da República, para sair do país, tem que ter o aval da Assembleia, ele tendo saído uma vez e tendo surgido convites urgentes para resolver esses problemas, e se ele ficasse à espera da autorização da Assembleia, não iria conseguir cumprir no timing, ele, a seus custos pessoais, fez essas viagens no sentido de defender a imagem de São Tomé e Príncipe. Mas não sou eu que devo dizer isso. É o próprio Presidente da República, no seu site, na comunicação com a população, que tem que o dizer, para que as pessoas possam saber efetivamente o que está acontecendo e justificar. Liberato Muniz, esta justificação também não reduz o governo, não reduz a Ministra dos Negócios Estrangeiros, quando o próprio Presidente da República faz um apelo direto e sente-se na obrigação de ter que fazer o papel da Ministra dos Negócios Estrangeiros? Isto é assim, o papel do Ministro dos Negócios Estrangeiros depende da pessoa com quem o Presidente foi comunicar. Se o Presidente tem que se encontrar com Marcelo Rebelo de Sousa, não ia mandar o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, tinha que ser um encontro personalizado. E foi nesse sentido que eu entendi a justificação do Presidente da República. E eu entendo, sim, que quando há convites, nem todos os convites têm que ser feitos, têm que ser executados pelo Presidente da República. Ele pode delegar ao Primeiro-Ministro, pode delegar ao Ministro do Negócio Estrangeiro, até pode delegar, muitas vezes, a próprias embaixadas, porque eles representam o país. Agora, depende sempre de quem e com quem o Presidente da República deve se encontrar. Eu acho que isto é sempre importante. Mas mais importante, eu volto a repetir, é a necessidade de se criar uma rede de comunicação no país, de modo que os órgãos de soberania possam justificar, para que nós possamos ficar a conhecer efetivamente o que vem acontecendo. Eu deixo um alerta. É necessário que a nossa diplomacia funcione, é necessário que se tenha muita atenção, porque não se pode demitir um governo devido às viagens e rapidamente nós começarmos a ter viagens que verdadeiramente não justificam e não sustentam para o bem de São Tomé e Príncipe. Obrigado, Liberato. Para já também é bom sublinhar que a questão da viagem não foi o único motivo invocado pelo Presidente da República para demitir o anterior governo. E, claro, sublinhar que sim, pelo menos a RSTP seria um bom palco para que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e todos os outros pudessem comunicar diretamente com a população. Estamos com vários pedidos pendentes, mas até então não temos respostas para estas Exatamente. Mas quando o Presidente da República faz questão de até contar os dias em que o Primeiro-Ministro esteve fora, depois da sua demissão, isso leva-nos a nós a eleger, ou seja, dentre todo, o essencial, o mais forte. E quando isso fica na mente das pessoas e de toda a população, toda a gente vai estar sempre a escrutinar isso em relação ao atual governo e ao próprio Presidente da República. Eu já tive com muitas pessoas que disseram, então o Presidente Vila Nova em um mês já viajou 4 vezes. Então onde é que nós estamos? E é preciso que se justifique e se diga a razão, porque cada viagem de um Presidente da República leva uma equipa atrás. Mesmo que o Presidente da República pague o seu bilhete e
e os seus custos, alguém terá que pagar para a equipa que o protege, que trabalha com ele. Isto é custo do Estado santomense. Então, é preciso que seja justificado e que se tenha muita razão, mas mesmo assim, é preciso que as viagens sejam rentáveis para São Tomé e Príncipe. Hoje, Obrigado. com as novas tecnologias, hoje, com rádio somos todos primos, comunicação social, pode-se fazer muita coisa e pode-se aproveitar o máximo possível esses órgãos de comunicação social para dirimir conflitos, para falar de coisas e para explicar muita coisa. Isso é essencial. E nós temos que deixar de ser pessoas que queremos fazer tudo às escondidas, como se aquilo estiver escondido ninguém sabe, então melhor. Hoje em dia já é muito difícil, meus amigos. Você já planejou a sua viagem para este ano? Agora com frequência para 3 voos semanais, nomeadamente terça, quinta e domingo. Você poderá viajar para a Ilha do Príncipe e desfrutar da beleza única que essa ilha irmã oferece. Rica em cultura, a Ilha do Príncipe também simboliza um lugar para quem busca pelo sossego e momentos de lazer com tarifas a partir de 5.225 dobras, equivalente a 204 euros, ida e volta. Temos uma equipa altamente capacitada e empenhada em proporcionar melhor experiência durante o voo, sem falar das tarifas favoráveis aos nossos clientes. Para consulta, reserva e outras informações adicionais, visite o nosso escritório situado na Marginal 12 de Julho ou ligue para os terminais telefónicos 981 0533 ou 995 4450 ou através do nosso endereço eletrónico sales.tms@afrijet.com. Apostar no Afrijet é apostar no conforto, segurança e na economia do seu bolso. A Afrijet, o coração de África aberto para vocês. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.